iniciando um Hoje Pode das Gurias com uma convidada muito especial, como a Natália fala. Mas é uma convidada realmente muito especial, diretora de jornalismo do Grupo Diário, Fabiana Sparrenberg, está aqui conosco. Eu tô com a xicrinha. E eu tô cagada, nervosa. Ai, gente, Que responsabilidade, gente! Estamos aqui com a Fábio. Na verdade, esse é um convite já que a gente já tem um tempo pra fazer, né? Que E a Natália convidou ela e fez o quê? Não veio no programa. Deixou pra nós a responsabilidade de entrevistar a Fábio, né, Fábio? mas ela me disse, querida Nath, beijão pra ti. Beijo, Nath. Ela me falou. Ela disse assim, pode ser só com as gurias? Mentira. Eu digo, pode. Qualquer E tu pensou, ai, não pode. Mas tem que aceitar agora. Fabi, tu nasceu em 13 de maio, veio pra Santa Maria pra fazer faculdade, né? Então, como é que foi esse teu início, a tua vinda aqui pra Santa Maria? Uma cidade que é pequenininha. Vamos começar do começo, né? É minha. Sim, a cidade pequenininha da 13 de Eu maio. assisti o teu Conhece DNA. 13 de maio? Não. Ai, Eu assisti o teu DNA pra Cidade gente ter Jardim, uma... não, nunca. Cidade Jardim do Rio Grande do Sul, não. Não sei nem quantos quilômetros daqui de Santa Maria. Tá, mas aí vocês conhecem Horizontina. Nunca fui. Quem conhece? Só de nome. É, Santa Rosa de Xuxa. Santa Rosa. E Maio de Fabiana Sparrenberg. Viva 30 de maio! Eu fui a Santa Rosa uma vez à noite, que eu trabalhava de bartender. Tu também trabalhava de bartender, né? Nós até isso fizemos. Tu já trabalhou de bartender porque tu tem um currículo maravilhoso. Eu acho que bartender... Mas é que a Fabi vê tudo no jornalismo que tu trabalhou, né, Fabi? Sempre só no Tu veio pra jornalismo. cá, como a Vera tava falando, você veio de 13 de maio. 3 de maio. 13 de 13 de maio. maio. 13 de maio. Isso. Tinha 17 anos, eu vi no teu DNA, é isso? 17 Não lembro anos. direito se era essa Sim, eu idade. fiz o primeiro vestibular. Eu fiz para jornalismo aqui em Santa Maria e fiz para letras em Santa Rosa. Aí passei lá e passei aqui, daí decidi vir para Santa Maria. O que Porque te motivou a fazer jornalismo, gurias, Fábio? eu sempre gostava, vocês lembram? Agora não tem mais aquelas cartinhas, mas na Zero Hora tinha, no Jornal Zero Hora tinha umas cartinhas lá no fundo do jornal, muitas cartinhas. E eu mandava todas as cartinhas, toda semana eu mandava uma cartinha, comentando algum fato. E todas eram publicadas. E a minha mãe tinha um álbum de recortes das cartinhas. Ai, que legal. Mas era de comentar sobre o... Sobre Tu enviava todos de os 13 de temas. maio pra Isso, mandava correio? por correio. Tempo do correio, gente. Mandava as cartinhas com a A minha tua opinião letra. sobre por tal correio, assunto. Sobre todos os tipos de assunto. E sempre eram publicados. Não teve nenhum. Então era boa. Olha, eu tô achando que eu dou pra isso. E aí comecei a... Daí sempre fiquei. Eu gostava muito de literatura, gurias, eu amo ler. Sempre gostei muito das aulas de literatura, digo, ou letras ou jornalismo. Mas eu tinha como... O meu pai sempre foi... Meu pai é caminhoneiro, cursou até a 4ª série do Fundamental. Mas ele lia muito, gurias. A gente tinha o jornal Correio do Povo, a gente tinha Zero Hora. Ele ficava com um radinho preto, que até hoje eu me lembro do radinho, assim, dos botões, eu lembro tudo. Ele ficava com aquele radinho o dia inteiro. Então, eu fui criada em meio a notícias todo o tempo. E aquele mundo me fascinava demais. E aí ficou, poxa vida, 17 anos. Gente, o máximo que eu tinha ido era para as cidades vizinhas ali, para as excursões do colégio, né? Santa Maria era uma cidade enorme na época. Mas eu pensei, poxa vida, mas fazer letras aqui, qual a perspectiva? Professora, né, aqui, que vou dar aula. Não, eu vou tentar. Era onde que tu passou, em Santa Rosa? Em Santa Rosa, uma faculdade. Mas era bem mais próximo, né? Se tu fosse fazer lado. faculdade de letras, tu iria ficar naquele meio ali de cidades pequenas. Eu queria sair, mesmo com muito medo, né? Porque vim sozinha, com a cara e com a coragem. Mas eu queria sair daquele ambiente, ele tentar alguma coisa o quanto antes, melhor. Daí mas com 17 anos é bem... muito. Tá, e tu morava Eu também sozinha, que tu passei. morava com alguém? Como é que tu fez? Eu vim pra cá morando com uma colega que fazia... Ela era mais nova do que eu, ela fazia cursinho pra odonto. Aí ficamos morando 2 Mais anos. nova, então ela que tinha Mais 16, nova, sim. 15 anos. É por aí, a Vero tinha isso. E aí ela veio fazer cursinho e eu já Duas entrei na gurias. faculdade E como é que direto. tu te sustentava nessa época? Nessa, eu já comecei com bolsa de estudo muito cedo, porque a gente tinha as bolsas que são da própria universidade, tinha a bolsa na época da FATEC, e também, que era do governo federal, e tinha também uma bolsa que era da FAPERGS, que era da Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Sul. Então, eu comecei com uma bolsa que era aqui da universidade, mas logo fui para uma que tinha um valorzinho um pouquinho maior, que era da FAPERGS. Então, eu passei toda a faculdade com bolsa.
Mas, claro, não dava para custear Tudo. O que a gente gastava aqui, mas minha mãe era caixa de supermercado e o meu pai era caminhoneiro. Então, até o último ano de faculdade, o pai morreu em março do meu último ano de faculdade. Aí eu só tinha aquele ano ainda para defender. Daí eu tive que arrumar um emprego que me remunerasse melhor, porque meu irmão já estava aqui fazendo engenharia mecânica também na Federal. E a tua mãe não conseguiria sustentar sozinho. Então, foi bem complicado. Meu pai faleceu, ele não tinha aquela coisa de caminhoneiro, né? A gente não tinha, ele não tinha INSS, não tinha nada. Então, foi-se o pai e foi-se toda a possibilidade de continuar aqui. Então, daí eu comecei a trabalhar nesse último ano da faculdade no jornal A Razão. Que daí como é que tu chegou na Razão? Alguém abriu a porta pra ti? Sim, eu tinha um colega que... Ai, gostava muito dele, gosto dele ainda, que não morreu, né? O Leandro. O Leandro era um camarada, assim, a gente fazia os trabalhos todos juntos e tal, e ele já trabalhava na Razão na época. Eu digo, Leandro, tu vai ter que me ajudar. E tinha aberto uma vaga lá, digo, ou eu consigo um emprego, ou eu vou ter que... Não sou nem só eu e meu irmão vamos ter que ir embora. Sim. Nós não temos condição de seguir aqui sem eu melhorar a minha remuneração, só com a bolsa não dá. E aí a Razão me deu, na época o Claudemir Pereira era o editor-chefe, e na época eles me deram a oportunidade, daí eu consegui concluir a faculdade, meu irmão ficou aqui, se formou, enfim, deu tudo certo. Fábio, hoje como tu apresenta muitos programas aqui, né, então tem o Faz Sentido, tem o Jogo de Cintura e também agora um novo projeto que a gente vai falar depois também. Eu não entendi. Mas depois a gente pergunta, deixa eu terminar minha pergunta. Tu não entendeu, Qual que é o projeto que eu não entendi? É que ele tá recém na estreia, então a gente não tá falando muita coisa dele ainda, mas depois a gente fala. E tu não... É que as últimas gravações, a Nath ficou entre a gente, então a gente não se ficou ainda. Separar. Eu não pude brincar com ela ainda, hoje tu me paga, Verônica. Eu tô ferrada. Hoje eu vou te pegar no pé. Capaz, não vamos. E no início da tua carreira, tu sempre pensou no jornal impresso, no escrito, né? Sim. Tu fala muito sobre isso. E hoje tu é uma apresentadora, o que muda bastante, porque tu sai detrás das telas pra frente ali, né? Pra ser apresentadora. Como é que foi esse teu processo? Pra ti foi fácil? Ah, não, eu já escrevo bem, eu falo bem e pronto, eu sou jornalista. Não, gurias, eu sempre gostei de ler, eu sempre fui do impresso. Eu tinha o objetivo de escrever reportagem, eu gostava de escrever. Então, quando eu fui para a Razão, depois Jornal Zero Hora, tudo foi para fazer reportagens. Era isso que eu gostava e que eu fazia. Tu nunca foi pra rua, assim, com o microfone, tipo repórter de rua, assim? Não, era só reportagem. Mesmo. Não, foi só depois, aí quando, no Grupo RBS, quando veio a Rádio Gaúcha para cá, aí eu comecei com rádio também. Uhum. Daí a gente tinha um programa nos sábados, que era sobre saúde. E aí eu comecei, primeiro, a gente fez 1 ou 2 gravados, depois já foi para ao vivo. Aí eu me descobri também, na rádio também. Sempre gostei de rádio, mas não me via fazendo, não me ouvia, assim. Não gostava muito da minha voz, não gosto ainda, acho muito eu já ouvi tu falar isso. Acho muito esganiçada. Mas acho que agora eu já me acostumei, né, gente? Esganiçada é bom. Esganiçada. E aí eu vi que na rádio também dava, e curtia fazer rádio. E aí o que aconteceu, gurias? Toda a minha trajetória... eu sempre fui aquela que trabalha na cozinha, aquela que está atrás das câmeras, aquela que está coordenando a equipe. Sempre me destaquei já na condução de equipes. Então, assim, trabalhei como repórter, como jornalista, foram acho que 3 ou 4 anos, nem isso eu acho. Depois já fui comandando equipes, já comecei na gestão. Então, eu sempre fui daquela que faz com que os outros brilhem. Prepara todo o terreno, deixa tudo para a pessoa ir lá e fazer o gol. Eu nunca fui aqui que foi fazer o gol. Porque também a gestão sempre me encantou muito. Eu tenho muito essa... Eu venho de uma família muito forte de mulheres que sempre conduziram a família. Então, eu tinha facilidade nisso. E as pessoas vendo que eu fazia isso, solucionava todas as questões de uma forma tranquila, acabaram aproveitando esse meu perfil na liderança. Então, eu sempre fui aquela que comandava o show para que os nossos artistas do jornalismo, né, fossem lá e brilhassem. E aí, agora fizeram 2 anos, né, que a gente está
que eu estou fazendo o Jogo de Cintura e o Faz Sentido, aí surgiu a oportunidade. Tinha uma grade de programação, programas... tinha um programa que tinha que ser comandado por uma mulher, e tinha o Faz Sentido também, que a gente queria fazer um programa de saúde mental. E aí, daí o meu chefe disse assim... quem sabe tu não encara o desafio? Eu disse, mas eu não consigo, chefe. Tem que ficar lá engessadinha, toda ereta, toda falando. Eu não sou essa pessoa. Eu não consigo ser. Eu só consigo ser eu mesma. E ele me disse, não, é só isso que tu tem que fazer. Vai lá e seja tu mesmo. Se tu conseguir ficar à vontade, natural, vai dar certo. É isso e pronto. E aí... deu, né? A gente teve... Quanto tempo faz que tu tá na TV? Aqui no Diário faz 20 anos já, né? Desde que o Diário nasceu, tu nasceu junto. O Diário já tem 21 anos. 21, 20 foi... Eu ajudei o jornal impresso a nascer. Então, foi ano passado que fez 20 anos, né? A comemoração. De 2002. Então, 2002, nós fizemos 21 anos agora, 19 de junho. 21 anos de Diário. Eu participei da equipe que colocou o jornal impresso na rua. Fez toda a concepção e tal. Eu tenho 18, quase tinha completado 18 anos de Grupo RBS, quando daí o jornal ele foi vendido, né? Nossa, muito legal, para esse grupo de empresários locais. Então, desde então, eu vim com esse grupo para inaugurar esse novo capítulo da história do Diário, mas eu sou desde o início. E desses 21 anos que tu estás apresentando com a tua cara, é quanto tempo? 2 anos. 2 Agora, anos. Junto, a gente Nossa, inaugurou... é pouco tempo perto da tua carreira toda. Sim, eu já não tinha... Eu digo, sabe o que eu disse primeiro? Minha primeira reação foi dizer não. O que eu argumentei? Não, eu tenho 25 anos de profissão. Eu não tenho mais que... Daqui a pouco passar trabalho e outro, mais que isso, pagar mico, né? Eu vou chegar ali e não trouxe. Gente, eu tenho 25 anos. Eu não vou queimar meu filme. Eu não preciso me queimar o filme, né? Você não tem que provar mais nada pra ninguém. Passou. Sabe aquela coisa de passou a tua hora? Não quero mais. Não, eu disse, mas... Não quero novidade nenhuma. Daí o chefe disse, então tá. Então tu tá negando o desafio, né? Tu tá... Daí quando aí me pegou. Diz que eu não, eu digo, vou só experimentar, então. Vou experimentar, né? Vamos ver se eu gosto, se eu curto. Partiu dele, então. Partiu do Paulo esse convite. Paulo, sim. E aí, o que eu disse bem assim, ó, se eu não curtir, se eu não estiver feliz fazendo, mesmo que eu me dê bem nas câmeras, eu não vou, porque nessas alturas do campeonato, tem que fazer coisas que tu gosta, que te acrescentem, que te façam feliz. Então, aí deu muito certo. Então, hoje, para mim, eu eu falo a verdade, que quarta-feira, que é o dia de gravação, é o meu dia de folga. E é mesmo, porque eu, se pudesse, ficava todo dia fazendo só isso. Sim. Só isso. Tu te encontrou num outro meio do jornalismo. Na verdade, tu te desafiou a mudar. E olha o quanto bem fez pra ti essa mudança, né? Tu não faz nenhum impresso ainda mais. Ou tu faz ainda? Eu escrevo às vezes. Às vezes eu ainda escrevo algum artigo, alguma coisa assim, escrevo, ainda gosto de escrever. Mas não com a periodicidade de antes. E os outros dias aí, aqui, na quarta-feira é teu dia de folga, né? Dia quarta-feira todo mundo sabe. E os outros dias, segunda e terça, quinta e sexta? Aí é resolver pepinos. É a gestão da equipe de jornalismo ali, né? É a gestão do jornalismo. Fábio, tu também agora também tá voltando um pouquinho mais pra parte de desenvolvimento, gestão mesmo de pessoas, né? Dando treinamentos. Isso também é uma nova... A partir de quando que foi? Como é que foi esse processo? Em outubro agora tá fazendo 1 ano que a gente tá com a minha mentoria, que é Liderança e Soluções. Também, gurias, foi como é bom a gente chegar a uma determinada fase da vida, que é isso que daí tu acha que tu não tem que mais experimentar, vivenciar nada novo, e quando a gente se permite. Quando eu me permiti fazer televisão, fazer rádio, eu me permiti também a coordenar essa mentoria. Eu não tenho ainda, e agora que eu estou mais ou menos está clareando para mim, mas eu queria começar para ver se aquilo ali me faria feliz mesmo. Porque se não fizesse, eu digo, tchau e bem, isso eu não quero mais. Não é isso que eu quero. Então, eu fiz algumas palestras, fiz seminários em universidades para alunos. Curti muito trabalhar com universitário. É um público que eu acho que a gente tem a agregar tanto, porque a universidade, ela prepara tecnicamente. Agora, nas habilidades comportamentais, que são aquelas que vão demitir aquelas pessoas depois...
não se tem preparação nenhuma. Os alunos não, eles, diante de uma fala dessa, eles ficam assim, encantados. Tinha uma universidade que eles estavam fazendo um abaixo-assinado para colocar uma disciplina lá de férias que eu pudesse ir lá trazer essas dicas para eles, porque eles são órfãos. E aí, assim, é aqui em todos os lugares, não é uma coisa específica de Santa Maria. Gostei de trabalhar com universitário. A mentoria individual, que eu fiz algumas, não é muito a minha praia, porque a gente fica com uma responsabilidade muito maior, assim, sobre a pessoa deposita muita expectativa na gente. Que tu vai resolver. E às vezes a vida eu digo, da pessoa. olha, querida ou querido, precisamos de uma terapia, quem sabe. Eu posso te ajudar até aqui. Eu acho que o teu problema é um remédio, de repente. A gente tem um Rivotril. Ai, eu lembrei do vídeo aquele da Jojo Todinho. Sim, já viu? Qual é o problema? Já não é comigo essa parte, vai saber daqui. Vai andando, não é comigo. Não é comigo, acho que tem alguém que... Então, a mentoria individual também não. Agora, tô trabalhando com mulheres, isso tá me encantando demais. Eu que tenho na trajetória o pioneirismo de ser a primeira diretora mulher do Grupo Diário. Isso é muito bacana, gurias. E tu tem Tu trilhar esse ineditismo, tu construir espaço para que outras venham. Então, a Vanessa veio depois de mim. Então, mas isso não é um fardo, é um peso. Sim, você tem um peso de uma responsabilidade. De ser sempre exemplo. Tu claro, eu acho que tem. Sabe, tipo, se tu fizer alguma coisa... Tipo, por exemplo, assim, se a Verônica fizer uma merda, eu vou pensar, a Verônica já tá entendeu? Eu vou pensar assim, olha lá, Verônica, ó, tinha que ser. Se a Fabi faz uma merda, tu dá... a diretora. É a diretora. Guria, vou contar pra vocês que a primeira gargalhada que eu dei bem dada, né? Porque eu me sinto tão à vontade no jogo de cintura e no faz de que eu gargalho, assim, real. Retumba nesse prédio. E aí eu recebi uma crítica na rede social, acho que contei, né? Não Contou no Demais, acho que foi. Ah, não, foi no jogo de cintura. Ou nos dois. É. O que eu contei? Daí eu fui criticada porque esta não é uma risada que uma diretora de jornalismo apresenta. Mas foi um comentário ou foi... Um comentário em cima de uma corte do programa que eu apresentei, que eu dava daquelas minhas gargalhadas. Tá, mas foi um fake? Imagina se fosse contigo, Cheyenne. Eu ficava até hoje. Tava até hoje batendo boca. Então, mas foi um fake? Eu não sei, a pessoa, né? Tá, mas não sei. Foi ali pra todo mundo ver, não foi no direct, não, foi um comentário. Foi ali um comentário, sim. Ah, então foi um fake. Ninguém ia dar cara a tapa e falar. Não sei, Gurias, nem a gente recebeu uma vez, você lembra do episódio do Daronco? Ai, eu não aguentava mais aquela mulher. O quê? Tinha uma... Como é que é? Aí ela não lembra. Ela fez um comentário e era um fake. Ela fez um comentário, era fake, e nós apagamos. Sim. Aí até que um ponto ela pegou e botou assim, ó, não aceitam críticas. Blá, 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 blá. E eu fui lá e comentei, não, a gente aceita, só não tua. Não, ela foi tão que ela ia lá, comentava, daí a Chay apagou, ela comentou de novo, aí ela foi no YouTube, comentou no YouTube, gente, porque a gente, como é que a gente foi invasiva? Porque a gente perguntou se ele era gremista. Se ele era gremista ou colorado. Só que, Fabi, todo mundo perguntou isso na caixinha de perguntas. Sim. Era só o que tinha, porque quando a gente pede pro convidado postar uma caixinha de perguntas, às vezes a gente nem pede. É só de vez em quando a gente pensa, o que nós vamos perguntar? Qual é a curiosidade que as pessoas querem ter dessa pessoa? Daquela pessoa. Então, como ele era alguém que com certeza dá curiosidade, dá e tem gente... A maioria eu botei uma caixinha de pergunta. O que tinha na minha caixinha de pergunta? É verdade que tu é gremista? É verdade que tu é colorado? Que nem a do Pozobon. O que era que perguntaram na do Pozobon? A gente foi lá e perguntou, caiu em cima. Aquela vez eu tremi em casa. Eu não tô acostumada a receber hate. Guria, nós tremimos. Não, é tipo assim, ó. Tu teve alguma, assim, fora da tua risada, mas algum episódio, assim, que realmente deu um... Mas o que tu fez? Tu respondeu a pessoa antes de tu... Não. Além dessa... Deixei lá, não apaguei. A Chayenne da vida vai lá discutir. Tu nem falou nada. Não, nem fui atrás pra ver quem era, será? Onde é que tá? Tu apagou? Ele vai responder agora. Eu não guardo mágoas. Eu vou. Não, eu sempre faço assim, gurias, eu avalio. Tá, eu digo, será que não foi demais mesmo? Mas é que a gente fica, né? Eu avalio. Mas daí perguntei e tal, os gurias capazes, não sei o quê. Eu digo, tá, então tá. Mas é que assim, ó, a gente valoriza demais, né? A crítica.
Por exemplo, assim, se tu botar uma foto e 10 pessoas colocarem, ai, que linda que tu tá, que linda que tu tá, que linda que tu tá, passa batido. Sim. Se alguém colocar assim, ó, o que tu fez na tua boca que tá feia assim? Tu vai lá, o que eu tenho na boca? Sim, será que tá mesmo? Vai avaliar. Tu começa a ser... Cara, isso é uma droga. Tu falou porque por causa da minha boca, será, Chay? Eu tô com uma feridinha. Eu tô, Fernando, mostra aqui, Fernando. Tô com uma feridinha aqui por causa do terremoto. Tu tá me largando uma indireta, Chayane? Não, por causa do terremoto do Denis, gurias. Ah, do que Denis tensão, do Giba, né? que estão lá no Marrocos. Tô voltando agora. Nesse exato momento. De tanto que eu rezei. Meu, eu fiquei tão atacada. Mas eles voltaram antes ou já estava prevista a data? Não, eles estão voltando agora, nesse momento. Estão agora vindo. Então no voo agora. Não tô te largando indireta. Não, pois é, mas eu pensei, eu digo, será que a Fran não disfarçou bem a minha feridinha? Fran, beijo pra você. E a Chayane tá me largando uma indireta no ar? Não, gurias, que atacada. E eu, quando me ataco, ou me enche a boca de afta, ou me dá essas feridinhas na boca também. de estresse, de coisa. Achei que tu tinha perguntado. Não, mas tipo assim, que eu quero dizer que a gente super valoriza, às vezes, demais a crítica do outro, né? Às vezes, a gente, em vez de dar ênfase a um elogio, a gente fica dando ênfase ao negativo. É que a gente já fez vários faz sentido sobre isso. Me lembrei agora da psicóloga Suzeli Santos, ela sempre fala isso. Se a gente tem, gurias, a gente tem uma lista de 10 coisas que nós, profissionais, Chay, mães e tal, se a gente fez 9 e não fez a 10ª, nós vamos focar justo na 10ª. Poxa, mas caramba, a gente fez 9! 9, num dia desafiador, 9, tu chegou inteiro no final. O que? Puxa vida, faltou outra coisa. Então não adianta, a gente precisa... a gente é muito crítico, aliviar, né, conosco. É do ser humano mesmo isso, sim, né? Vamos fazer um intervalo, Vero? Vamos. Antes que o Fernando deu um surto aqui no WhatsApp. Intervalo e a gente volta daqui um pouquinho mais com mais conversa com a Fábio. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Estamos
Estamos de volta com Hoje Pode das Gurias, hoje com a Fábio, diretora de jornalismo aqui do Diário, nossa chefinha também, que responsa, hein? Eu tô com medo. Gente, eu tenho orgulho dessas gurias. Ai, que bom, Eu tenho no Fábio. primeiro programa, digo, gente, esse programa vai arrebentar, porque elas têm inteligência, elas têm coragem, elas têm ousadia. Gente, e como, eu me lembro bem direitinho de eu falando isso pro chefe, como é raro pessoas terem ousadia no jornalismo, no entretenimento. É tudo tão encaixadinho, encaixotadinho, que não tem graça nenhuma. Ah, não, aqui a gente... Tu sabe, Fábio, que teve dois... Eu vou te contar agora, vou te confessar uma coisa. Teve 2 episódios, né? Contigo. Como eu caguei da medo de ti. O primeiro foi o primeiro programa. O primeiro? O primeiro programa. Tá. O primeiro programa, que ia Tá. passar por ti primeiro, né? Sim. Blá, blá, blá. Tá. E daí a Natália disse assim, ó, eu vou falar com a Fábio agora no telefone sobre o Nossa! programa. Literalmente, eu fui ao banheiro. Que diziam de mim. Porque diz que Ai, pobre não curiosa, pode, cara. diz que pobre não pode passar nervoso, que vai no banheiro fazer cocô. Não Eu aquele acredito. dia eu fui, foi esse dia aí que foi. Ah. Porque ia passar por ti, né? Porque a gente precisava da tua aprovação, vai né? ser o aval da Fábio. Mas, gurias, eu só tinha 2. Eu disse pra Natália, eu digo, Natália, tu tem muito mais experiência em TV do que eu. Eu tenho jornalismo e bom senso, só isso que eu posso ajudar. Mas tu tem mais TV do que eu, tu tem muito mais de TV do que eu. Mas tinha que passar por ti igual, nós estávamos cagando. E ainda o segundo foi a função do show de Pozobon, do comentário que nós estávamos falando no primeiro bloco. Que também tu ia entrar em contato. Aquele dia, sim, eu emagreci 2 quilos. Eu emagreci 2 Eu faço quilos. bem, Fábio, e faço Tu sabe bem o a que eu dieta. achei? Eu juro. Tu sabe o que eu achei que ia acontecer? Eu achei que tu ia dizer pra Natália assim, ó, Nath, o seguinte, ó. É isso aí mesmo, tá? Vocês seguem o baile, só que sem a Chay. Eu achei que ia ser demitida. Aí no fim deu tudo certo. Meu Deus. Mas a Vera tava falando no bloco anterior que a gente teve que fazer um intervalo, se além desse comentário da risada, Teve alguma? tu recebeu alguma crítica, não necessariamente comentário no Facebook, críticas em roda de Sabe amigos. o que eu acho que acontece? Um fenômeno, o mesmo fenômeno que aconteceu com vocês. Eu não sei o que acontece com as pessoas que ela não criticam. Quem critica sou eu. Eu me assisto. Tem gente que diz que eu não me assisto. Eu me assisto, gurias. E toda Eu me hora eu assisto também percebo pra alguma ver. coisa. Percebo alguma coisa que tá. Mas assim. Hoje eu consigo me assistir. Digo, minha nossa, que mulherão! mesmo? Gente, sou eu que falei aquilo ali! Olha que espetacular! essa Eu mulher. acho que eu ainda Hoje não eu cheguei penso nessa. isso. Hoje eu penso isso. Mas assim. Antes, no início, era muito complicado. Eu achava que eu era esganiçada. Eu botava um monte de defeito de defeitos. mesma. Mas hoje eu assisto os programas, depois eu digo, minha nossa, eu tinha noção que tinha ficado bom, mas não nesse nível. Que show! Que show! E quando eu disse aquilo ali, nem parecia eu. Eu me admiro, porque eu olho pra mim, ai, que Eu me orgulho que eu tenho de mim. Que orgulho. Mas assim, também noto coisas. Agora eu descobri, gurias, que eu falo muito, ó, tô com o olho fechado. Eu falo muito pra pensar, eu fecho o olho. Um e cacuete. é demais, eu fecho muito o olho. Eu faço uma cara A estranha. Verônica faz cara de caganeira. Eu fico assim, Ela às faz vezes. assim, ó. Mas isso é uma mania pra prestar atenção. Viu o teu programa? Faz sim. Eu fico, não, mas eu fico uma cara estranha, assim, quando eu me concentro na pessoa que tá falando. E agora eu não sei fazer, porque quando eu tô concentrada, assim, é na pessoa, Ela eu fica fico assim, ó. assim, ó. Sim. Tipo assim, Mas mas a sofrida. pessoa pode achar que, ai, tá Dor de distorcendo. Não, mas eu só. Bobagem que eu tô Olha só, falando. pra te ter uma ideia, que isso é um problema meu e eu tento corrigir, eu tento me policiar aqui pra ficar, né, mais plena. Uma vez eu fui assistir a Marina apresentando o TCC dela. E eu parada, e ela apresentando, e eu aqui. Aham. Ela parou no meio do TCC e que falou, houve? eu tô falando alguma coisa errada, mana. Sim. Aí eu falei, não, é que eu só tô concentrada no que tu tá prestando Ela falando. faz uma cara de sofrimento, tu não percebeu isso naquele dia do teu programa? Não, mas é que no meu programa tem várias. A Deborah, por exemplo, faz cara quando a Dani Minello tá falando que ela. Daí eu já sei que. Daí eu já corto a Dani, porque eu sei que a Deborah já tá de saco cheio ouvindo a Dani. Ah, não, ela faz expressão real. Eu já sei Não, que mas faz. é porque eu me concentro mesmo e eu faço E ela cara faz uma horrível. cara de sofrimento. Eu não Ela faz sei uma cara por assim. quê. Falando no teu programa, eu preciso te perguntar uma coisa. Pergunte. Adoro. Que eu tive que sair aquele dia, né, do programa. A Vero fez os 2, 3 últimos Acho que foi temas, uns 4. né? 4, a gente fez 4. a gente fez uma a mais. E um dos temas era defina o homem bom de cama. Aham. E Muito você comentado. definiste o homem bom de cama? Sim. Porque as gurias estavam muito corretinhas. Tá. Tava faltando uma Dani no programa. Eu quero te Tava dizer uma coisa. faltando Eu quero uma então eu agora quero te perguntar uma coisa. Como é que faz pra dar 4 vezes?
Se eu mais porcamente dou uma, já. Não, gurias. E Mas cansa. assim, aí mas é que a gente tá falando com uma atleta também, né? É, sim, por isso que eu corro. Eu corre. Segunda, domingo, correndo Ninguém pra me dar. dá- Corre Claro. pra dar de noite. Eu consigo, se o que pode de repente acontecer. O segredo é esse: correr de Sim. dia, dar oi pra capivara pra dar de noite. Nós somos só 4, gurias. Só 4. Tá mal, Gurias, hein? vocês não me façam me sentir uma ET, porque vocês não me... Vocês não Vamos me deixar rolam. uma enquete Não, aí, ó. vocês Quem não me dá rolam. mais Eu esse vou, quatro? Fernando, short O que deixa eu dessa contar parte pra aqui. vocês. Fabiana Sparrenberger dando dica de como transar 4 vezes à noite. Que é essa que eu tô com. Não, eu quero saber como vocês conseguem ser em pelo menos 4. Não, não, gurias, mas isso, licença, pessoal, não, você- isso é na minha atual fase, tá, gurias? Porque assim, eu já falei isso, já dei esse depoimento. Depois me separei, depois a gente... Fiquei um tempão sozinha, me curtindo a solitude, coisa boa quando a gente se basta. Daí comecei a usar no sexo, a me permitir, e daí que ficou bom. Entende? Aí eu perguntei pro César Britt, psicólogo, a gente fez um programa Vida Sexual Depois dos 40. Perguntei Ai, que legal, pra ele que tema legal. e destaquei no programa. É o César Britt falou, não é a Fabiana, porque depois dizem que eu tô mentindo. César Britt disse, depois de 20 minutos do sexo, depois do Vamos ato, anotar isso aí, ó. depois de 20 minutos estamos prontos novamente para um novo... Fisiologicamente. Sim. E dependendo da 20 idade. Independente da Vamos mandar idade. que é 20 minutos. Sim, podem assistir lá no YouTube o programa. Tá José, lá. tu anotou? 20 minutos. 20 minutos, amor. Eu digo, Basta não sou eu. da que tô idade dizendo. fez. Botar o cronômetro. Pois é, não, então assim, não sou eu dizendo. Claro, o Bride disse, querido. Ele disse, olha, a gente não quer dizer que a gente consegue, mas o corpo, em tese, bem cuidado, saudável, Não significa que eu vai querer fazer. É, mas está está preparado, disponível. é sim Mas possível. tu então me afirma O Fernando tá precisando melhorar a saúde dele, porque ele falou aqui que depois de 20 minutos ele tá na Netflix. E o Fernando queria saber se essas 4 vezes era, tipo assim, no mês. Ai, na semana. olha que ultimamente lá em casa o troço é 4 vezes no mês mesmo. Mas também tu mas tá é com uma que- criança pequena, né? Não, na verdade, depois que a criança nasceu, eu ainda nem dei pra começar a conversa. Ainda Sim, tava no entendi. resguardo. Daí, Sim. agora já faz uma semana que acabou o resguardo e eu tô fazendo de conta que não é comigo. Tu tá, Eu tô fazendo de conta que tu tá na dia- prorrogação. Que dia que nós Eu estamos tô no mês? perdida. Eu tô perdida aqui no mês. Mas, Fábio, assim, ó. Então, o segredo de dar 4 vezes à noite sussamente é caminhar, atividade física Atividade, e alimentação. um outro relacionamento, Mais uma de 4. outra fase de vida. Isso. Isso Pra mim foi influenciou depois, muito. Sim. Quando a gente se permite, né, gurias, depois de um tempo. E pra mim foi muito importante, assim, ter ficado um tempo sozinha. Porque a gente precisa se amar primeiro. Tu foi quanto tempo casada, família? 20 anos. Que foi o que tu anos. teve teu filho. É Bruno? Isso, Bruno. Pedro, Isso mesmo, Bruno. 20 anos. Bruno. E depois daí, perdi 30 quilos, passei a me amar. Não que eu tivesse problemas com o meu corpo, eu não tinha, gurias, eu sempre fui uma gordinha feliz. Mas aí o cardiologista disse o seguinte, eu sempre fui bem resolvida. O cardiologista disse o seguinte, ou os teus exames dão todos maravilhosos, colesterol, triglicerídeos, tudo maravilhoso assim, tudo de uma pessoa bem saudável, e tu não tens nas carótidas nenhuma barreira, nada obstruindo, ou senão tu vai entrar com medicação. E a minha mãe é hipertensa, eu sou hipertensa também. E a minha mãe é hipertensa, digo, poxa vida, ela toma aquele remédio, dói os braços, é pro resto da vida, eu já tomo antihipertensivo, não quero mais um. Daí fui lá, emagreci, e cheguei daí o Mas tu emagreceu só cuidando da alimentação, só alimentação e muito exercício. exercício. Mas tu ainda era casada com o outro. Não, foi depois da Quando tu tava separação. solteira. Daí eu fui fazer depois da separação, porque daí tem aqueles primeiros... Os primeiros dias, é muito complicado, principalmente pela distância do filho. No meu caso, foi por causa do filho, principalmente. Você ver sozinha, né, um final de semana, o primeiro eu me lembro muito bem. Ele E tu tinha também quantos anos? sozinha. O Bruno tinha 13. 13. Era 12, bem 13. independente de É, vocês. Sim. O Bruno sempre foi muito família, então foi Essa separação foi complicada. foi complicado. Pelo menos os primeiros tempos, depois quando ele sentiu na prática que aquilo que a gente vinha dizendo, que para ele não iria mudar nada, que ele ia continuar com a mãe, com o pai o tempo que quisesse, como quisesse, quando ele ficou seguro que aquilo ia acontecer de verdade, e que uma coisa era o nosso relacionamento, outra coisa era a gente como pai, como mãe, que não mudaria, daí foi tranquilo. Mas os primeiros tempos... E os psicólogos Não é uma dizem fasezinha isso também, né? não É 13 tem. anos. Bem na É, adolescência. adolescência. Não é uma fase... Ele tá com quantos anos agora? Ele tá com 18.
Já Então faz maior de idade. Faz uns 5 anos. Mas ele sempre ficou contigo, né, Fábio? Sim, sempre comigo e com o pai nos finais de Quanto semana. tempo tu ficou solteira daí? Você 4 Foi anos, redescobrindo, mais ou no menos. caso. 4 anos. E foi bem importante, gurias, bem importante. Foi um processo então esse relacionamento todo. que tu tá agora é mais recente? Sim, bem mais recente. Ai, que Mas legal. assim... Será que não é por isso aí também? Que eu também dava 4 vezes no início do namoro. Pode ser, guria, mas eu tô falando Dava da 4? questão da disposição No início? hoje eu sou disposta, muito. Viu? Muito, como eu não era antes. Nem quando eu era jovenzinha. Verônica, como é que nós vamos fazer isso aí, Verônica? Eu não sei. Vou ter que aumentar a atividade física. Eu perguntei pro Brit que eu tava preocupada, né? Que as mulheres tudo vinham me dizer. Eu digo, gurias, mas e como é com vocês? Então não é assim. Eu sou Então. ninfomaníaca? Então, uma vez e deu? Como assim? Uma vez, como Não, assim? uma vez e também deu? não, né? Eu só dou uma vez na noite, vai querer me comer de novo? Aí só um pouquinho. Não, vamos, Mas pelo vamos. menos é uma vez viu com por quê? várias. Porque Pelo tem que menos cortar, é uma vez viu por que tu tem que chega ao cortar o orgasmo programa? várias vezes. Ah, não, isso sim, isso sim. Então tá, mas daí já... Ah, não, isso sim. Ah, Isso tá, é uma por quê? coisa, isso é tá. uma parte pontual da Ah, conversa. então tá. Sabe por quê? Porque isso, até eu, né, meu último relacionamento, que é o José, eu nunca tinha tido um orgasmo, mais de um orgasmo numa transa. Nunca múltiplos? Nunca. Eu achei que era mentira. Quando falavam que tinham, eu achava que era mentira. Viu só? E eu só... Agora ele vai se achar o gostosão. Não deveria ter falado isso, vai se achar o foda. Mas foi depois dele. Mas talvez seja por causa disso também. Porque eu tinha uma admiração muito grande por ele também. Pra mim, eu ficar com ele era algo muito... Era além de físico, entendeu? Pode ser isso aí também. É, relação. Então nem E é eu nem tão- caminhava. Nem é. Nós Imagina se tu corresse. Atividade Eita! física... Daqui a pouco ela tá Ah, não, contando atividade aí. física eu tô mais ou menos. Mas é que eu acho que o segredo é caminhar nas dores. Tem que comprar um título. Ver uma capivara todos os Ai, dias. que muito ela é. Tu tira as fotos dela quase todos os dias, né? Nós vamos ter que comprar um título das dores Eu agora. acho, pra poder alinhar isso aí. Na minha, tu pratica atividade física todos os dias, Todos Fábio. os dias. E tu faz só a Todo domingo. corrida. E eu depende, gurias. Às vezes, na maioria das vezes eu intercalo. Por causa que o cardiologista disse que, como eu tenho hipertensão, gurias, o bom é caminhar. Então, eu não posso ficar só correndo. Então, eu intercalo. Corrida, caminhada. Pra dar uma... Mais um... E é Daí, cedinho quando eu também, quero né? emagrecer mais, eu corro mais. Que daí perco E tu mais vai calorias. cedinho, né, Fábio? Eu também Vou gosto. bem, Esses tempos a Fábio mandou uma mensagem, era 6, né, da manhã. E tu já tinha saído da academia? Tu tinha ido às 5, tá- não? Não, eu vou às 7. Calma. Não é pra tanto. E ela, tu já tá acordada? E eu, já, tô indo pra academia. E ela, eu também. Eu faço de manhã, gurias, que eu não gosto. tenho disposição pra fazer depois do dia. Eu também Aí não depois tenho. chega Não em tenho. casa, quer ficar na tua casa. Não, né? é, Eu quero ir pra também, minha se eu não casinha. fizer de Não, manhã. se quero ir eu pra minha entrar dentro casinha. de casa, não saio mais. É muito difícil. Então eu gosto de fazer de Eu manhã. não gosto de fazer à noite Tem que também, nem colocar, atadinho. pra mim, o segredo é colocar na tua rotina e que tu não possa dar desculpas Exato. pra não fazer. É, exato. Então eu largo o Bruno no colégio e vou direto ali. Não tem desculpa. Não tem Mas é que é pertinho também da tua Sim, casa, tá no né? caminho. Tudo Tu no vai por caminho. dentro levar... Onde é que ele estuda? Ele estuda no Coração de Maria. Ah, mas aí tu já tá... É que é pertinho ali do condomínio, daí eu né? vou e depois volto e já tá no caminho. Não tem Sim, desculpa não pra... tem. E é Tem esse como o falhar. segredo. E fazer uma coisa que a gente gosta. Eu já tentei de tudo que é coisa. Já fiz Já te perguntar se tu faz musculação, não? hidroginástica, achava um porre, porque tinha que se mudar e daí tomava banho. Ai, gente, é muito tempo. Perde muito tempo. Muito tempo. Molha cabelo, às vezes. Musculação eu tenho que voltar a fazer. É que eu tô Eu gosto de musculação. resistente porque eu já destruí meu ombro 2 vezes. Mas é que tu tem que Duas fazer vezes. musculação mesmo, assim, com um profissional. personal que te Mas eu oriente. fiz uma época com um que orientava, mas assim, orienta nos primeiros tempos, depois te larga. Daí foi no te largar que daí danou-se. Ah, Aí não, mas tem que destruí ser com meu um ombro de novo. personal daí. Então eu fico Eu tenho meio um amigo meu pra te indicar de personal. Meu marido. Meu marido. assim, tá. Fábio, vamos agora, antes da gente encerrar o segundo bloco, eu queria te perguntar uma coisa, assim, ó, voltando ao lado profissional, né? Durante todo esse tempo, assim, de jornalismo, né? Que tu tem aqui no diário, na tua vida toda, tu pensou em alguma vez em desistir? Alguma coisa te desmotivou a ponto de tu pensar assim, não quero isso aqui pra mim, não... A gente falou aí do comentário, né, negativo e tal, né? Mas alguma coisa mais Mas séria ou não, da ter que ponto noticiar de algo ruim? desistir, não.
ponto assim, ai, vou largar tudo e não aguento mais. Claro, gurias, tem épocas assim que demandam muito da gente, muito. A Kiss, por exemplo, foi um troço absurdo, sabe? Absurdo que a gente viveu. Se olhar para trás, às vezes eu acho que não era eu que estava lá, porque na época da Kiss, a minha chefa, que era a Andréia Fontana, que hoje é gerente de produção da RBS TV em Porto Alegre, que é o segundo cargo lá da TV, ela era editora-chefe do Diário. O que aconteceu? Entrou em licença maternidade uns dias antes dessa. E aí cai aquela bomba na minha mão. Eu digo, gente, o que está acontecendo? Por que tem que ser comigo? Estar comandando o principal jornal da cidade, que está todo mundo olhando. Então, assim, foi uma época depois, não durante ali, porque enquanto a gente está fazendo jornalismo, a gente está focado naquilo, a gente nem para muito para pensar. Mas depois, assim, com toda a poeira sentada, sabe? Aí tu repensa uma série, mas são movimentos da vida, ciclos que a gente ai, será que é isso que eu quero? Será que, sabe? Será que não está puxado é um assunto demais? pesado demais, né? Então tem momentos, assim, que a gente repensa, mas não é assim, ai, vou desistir porque não me faz mais feliz. Acho que a pergunta que a gente se faz, e eu acho que todo mundo tem que se fazer, independente da profissão, é o preço que eu estou pagando, qual é o custo-benefício, me faz mais feliz. Porque não existe profissão que tu vai ser feliz 100%. O tempo inteiro, não existe. Acho que não tem nada que a gente faça que é 100%, vai né? ter coisas que a gente não gosta, não concorda, e tem que fazer, e é do jogo. Só que acho que a gente precisa fazer, quando chega a maturidade, a gente faz isso com mais frequência, eu acho. Não que a gente não fizesse antes, mas a gente faz com mais frequência. A maioria das coisas que tu escreve, que tu, tipo, quando tu, lá atrás que tu mandava sempre coisinhas positivas, tipo assim, era teu comentário, tua opinião, né? Mas eram assuntos tristes, assim, teve algum... Tu fazia... Eu fazia as cartinhas... Geralmente era uma posição mais crítica. Então, falta de políticas para isso, para incentivar aquilo. Era sempre nesse viés de tentando buscar alternativas. Que é isso também que o jornalismo faz, né? E passou a fazer mais nos últimos tempos. Que não é só apontar o problema, é trazer as soluções possíveis. Não só cobrar, mas ser também o protagonista da mudança do que a gente quer. Então, se a gente quer que Santa Maria se desenvolva, nós, do Diário, precisamos ser exemplo. Então, nós, do Diário, fomos o único veículo de comunicação presente lá na entrega dos certificados para os geoparques. O único veículo de comunicação do Estado, do país, das Américas. Então, se eu cobro o desenvolvimento dos governantes, se eu cobro que o prefeito faça isso, faça aquilo, a gente precisa ser o exemplo de, nesses momentos, a gente fazer a lição de casa também. Sim. Então, a gente não poderia não estar presente nesse evento. Se a gente está comprometido com o desenvolvimento da região, a gente tinha que estar lá. Com certeza. Fábio, eu acho que a gente não pode terminar o nosso programa sem falar de duas pessoas pra ti, que eu acho que são extremamente importantes, que é a tua mãe, que é um símbolo, né, pra ti, que hoje faz parte também da mulher que tu é e do que tu leva pra outras mulheres, como eu já pude presenciar algumas vezes, e também o teu filho, Bruno, que faz tu ser a mulher que tu é hoje. Só queria comentar, falar um pouquinho e perguntar pedir... o seguinte, assim, tipo, só pode escolher uma. Tá. Qual é a característica da tua mãe que a Fabiana carrega? Resiliência. Nem vou deixar tu ter resiliência. Pode dobrar, pode estar ali no chão, mas ela vai levantar. Ela vai levantar. Pode estar assim, ó, sem força, mas ela não se entrega. Acho que isso eu tenho muito da mãe, assim. Passou por horrores, assim, de quase passar fome, essas coisas assim que a gente acha que é só no cinema. Nenhum momento ela desistiu. Nenhum momento ela desistiu. E a Fábio carrega isso também. E muito dessa coisa de não depender de homem, sabe? De buscar autonomia, A minha mãe foi solução para muitos perrengues da família. Ai, meu pai batia o caminhão, estragava tudo. Se a minha mãe não estivesse trabalhando, a família toda tava ferrada. Mas ela, como ela trabalhava, ela tinha essa autonomia que garante por muitas vezes. E quando ele faleceu também, ela foi suporte, né? Ela foi o chefe. A minha mãe era o chefe da família. Ela que sempre foi a âncora, né? Ela que foi... Então, com certeza, a resiliência. É não reclamar da situação, não ficar se queixando, não ficar... Gente, se é isso, tá posto, vamos embora, vamos fazer uma limonada. Não vamos ficar se lamentando aí que não vai adiantar de nada. Então, e essa força, assim, essa coragem...
E o que faz questão de herdar. Faço. E o que tu quer que o Bruno herde de ti? Ai, o Bruno, eu acho que a dedicação e o esforço. Eu sempre digo para ele assim, ó, tu não precisa ser, vai ser o melhor profissional, o que vai se dizer, tu precisa ser aquele que vai se esforçar e se dedicar para isso, né? E eu sempre digo para ele, não precisa ser sempre disse isso, desde o início da vida escolar dele, tu não precisa ser como a mãe, sempre ser aquela que tira a melhor nota, aquela que sempre, eu me lembro que no meu ensino fundamental, principalmente no fundamental, até ali 8ª série, tinha uma disputa, era eu numa turma, tinha sempre duas turmas concomitantes no mesmo patamar na escola. Eu era a melhor de uma turma e da outra turma era a juíza do caso Rodin, Simone Barbizan Forte. Digo, ela deu certo, ganhou muito dinheiro. Eu tô aqui no jornalismo. Então, a turma fazia uma competição. Então, era quem que era melhor. Quem que era melhor. Tu não quer isso também, não é nesse ponto. Não, eu não quero isso. Não, digo, meu filho, isso custa demais, é muito caro. Meus colegas, muitos que levaram, assim... Claro, iam na aula, prestavam atenção, mas assim, levavam mais leve. Hoje são super bem-sucedidos, super felizes. Não precisa ser no sacrifício. Não precisa ser no sacrifício. E como eu venho dessa família, onde as mulheres chegaram onde chegaram com muito sacrifício, eu me impus o sacrifício. Então, às vezes, eu digo, poxa, às vezes eu desconfio assim, tá, mas isso aí vem tão fácil pra mim. Não, olha que tem pegadinha aí, vai vir a coisa difícil, porque pra mim parece que tem que ser tudo sempre num difícil. sacrifício. Ficou tão marcado. Mas eu acho que a gente é meio assim também, né? Quando uma coisa muito boa tá pra acontecer, ou que vai acontecer, a gente já fica com medo. Será que é isso? Aquela síndrome do impostor que chama, né? É isso aí. Mas então tá, Fábio, a Verônica encerra, que eu não sei encerrar o programa. Eu também não sei, eu Natália. A gente sente que Natália, cadê tu, Natália? Fábio, a gente gostaria de agradecer muito tu ter vindo aqui no nosso pod. Com certeza a gente vai ter que repetir com a Nath aqui, porque com certeza ela tá sentindo muita falta de não estar aqui agora. Agradeço. Viu como ela é? Ela fala tão assim, bonita. Eu digo, também, tá, então né? tá, Fábio. É isso aí. Agora, vai pra tua casa. Vai ficar trabalhando. Vai dar. Vai Vai pra casa da porque se vamos fazer 4, já temos que começar agora. Se hoje for rolar 4, já começa agora. Obrigada, Fábio, pela presença. Desculpa qualquer coisa. Capaz, Gris, eu tô muito feliz. E seja sempre muito bem-vinda aqui. Acho que vocês vieram trazer um ar novo, um respiro novo pra programação, sabe? Eu acho que a gente precisa mais disso, precisa dessa leveza, precisa... E isso foi uma coisa que eu descobri na terapia. Não sei ainda todas as vezes, longe disso, mas a gente buscar leveza, não pesar tanto a mão, não se cobrar tanto. E eu acho que vocês têm isso muito, e eu acho que ajuda muito as mulheres. Eu acho obrigada. Sensacional a missão. É outra coisa, um outro exemplo que tu recebeu um elogio da Fábio, já me deixa mais assim. Se for a Verônica que me deu um elogio, eu já pensei, o que a Verônica sabe? Agora, se é tu que falou, então acredito. Agora eu tô acreditando. Acredita porque jornalista diz a verdade. Viu? Obrigada, Fábio. A publicitária não. A publicitária sempre tem um objetivo exclusivo. Tem uma falsidade aí, né? Falsidade, não. Eu sou um quezinho vou falar o que é pra ela ouvir. Gente, a gente vai ter que encerrar o pod de hoje. Estamos muito felizes. Obrigada. Acho que o Fernando roubou tempo. Eu não acredito que já terminou isso. Terminou. Passamos do tempo, na verdade. Passamos do tempo. Porque ele já começa ali no... já não mandou. Já nem vou olhar. Então, tá, pessoal. Até a próxima semana com mais hoje Pod das Gurias.